Olá pessoal, bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos continuar com o nosso projeto que estamos fazendo, em React, lendo dados de uma API que a gente criou em .NET Core. Então já deixa o seu like aí e se tiver alguma dúvida, já coloque nos comentários para que a gente possa ajudar você. Então bora lá, começar a aula. @99run.com. Provas oficiais onde e quando quiser. É isso aí, galera. Então, para o nosso plano de hoje, vamos fazer uma pequena alteração na nossa API que a gente fez em ASP.NET Core, colocando então um método get para que a gente possa retornar os dados por ID, tá bom? Então a gente vai precisar de um método desse. Vamos ter que alterar o nosso controller daquela API que a gente fez em .NET Core, criar um método, ou na realidade usar um método busca por ID para que a gente possa buscar esses dados lá do nosso Entity Framework e trazer esses dados na tela. Então eu vou fazer um métodozinho desse bem rapidinho com vocês na API. Outra coisa importante vamos usar o método put para poder fazer alterações na nossa API, feita em .NET Core. Vamos usar o método post para fazer o cadastro também. Além disso, a gente vai criar então a parte do nosso formulário no React. Então, vamos criar uma rota chamada cliente, ou seja, cliente /novo, para que a gente possa ter então essa rota entrando lá e mostrando toda a parte do nosso form, ok? E também outra coisa que a gente vai fazer é utilizar o cliente /o ID, que a gente vai passar, por parâmetro toda vez que a gente selecionar um dado ou o outro. Então, na aula de hoje você vai ver um pouco de HTML, vai ver um pouco dos templates feitos pelo React, você vai ver também a parte do change, ou seja, ali do two-way data bound que a gente utiliza, Ou seja, vocês vão ver então algumas partes específicas aqui que a gente vai utilizar para que a gente possa manter o state do nosso objeto de uma forma para que a gente possa usar ele. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês que é importante também é a nossa parte no state. Quando que a gente pode usar ali uma ARM function e quando que a gente não utiliza uma ARM function. Quando que a gente utiliza, por exemplo, um objeto que a gente passa o nosso objeto já preparado via função e como que no React, no clique do React, a gente consegue utilizar a passagem desse objeto e como que a gente utiliza o próprio state para pegar o objeto que foi alterado em tempo de execução. Então, são duas formas, duas estratégias que eu vou mostrar para vocês também como que vocês podem fazer isso na hora do salvar no seu formulário de cadastro, tá bom? Então, esses são alguns planos que a gente tem aqui no quadro que eu gostaria de explicar para vocês. Agora a gente vai lá para o computador para fazer tudo que a gente tem para fazer na prática. E eu vejo vocês então lá no computador. Muito bem, pessoal, de volta no computador e como sempre, os recados para vocês. Caso você precise da minha ajuda, você sabe que você pode contratar a minha aula particular ou a minha consultoria por aqui. E caso você queira a gravação de outras aulas, a gente está fazendo um desafio 21 dias fenomenal. E caso você queira a gravação, você pode ter acesso na comunidade fechada a partir de R$ 24,99. Show, gente! Então, voltando aqui para a nossa sessão de aulas em React. Na aula passada, paramos então neste ponto, onde a gente tinha um cadastro de clientes, que quando a gente clicava aqui, aparecia a lista de clientes pra gente. Então ele trouxe aqui 11 clientes na nossa lista aqui bonitinho que a gente fez em C#, tá bom? O nosso objetivo agora é, quando você clicar aqui no editar, ele cair então para essa parte aqui já com os dados preenchidos para que a gente possa fazer as alterações. E também, uma outra coisa que a gente pode fazer é um botão aqui, para quando eu clicar no botão novo, ele também trazer um formulário de cadastro para a gente fazer o nosso cadastro, ok? Então vamos lá, gente. Primeira parte que a gente vai fazer então é colocar um botão novo aqui para que a gente possa cadastrar alguma coisa. Então, eu vou olhar aqui o nosso código, como que ele está, e a gente tem essa parte aqui, que é a do mostrar cliente e a do clientes, Então, essa parte de clientes, que é o nosso código, a gente tem a nossa tabela aqui, ok? Então, nessa nossa tabela, a gente vai fazer algumas mudanças. Mas antes disso também, eu vou abrir aqui um inspecionar, como eu sempre falo para vocês, vocês estiverem trabalhando com qualquer tipo de framework de front-end, vocês precisam abrir o inspecionar e dar uma olhada em todos os erros que está mostrando. Já começa por aqui, ele está falando que a tag table precisa estar dentro de um tbody, e algumas outras precisam dentro de um thead, Então, a gente vai fazer essa correção aqui, Ou seja, aqui no nosso nessa nossa parte aqui do TD, eu vou colocar um thead aqui, e vou fechá-lo aqui
para que a gente possa ter a semântica correta. Aqui o nosso lint está fazendo então obrigando a gente a fazer o nosso código, né? Então eu vou colocar aqui um tbody, ok? E aí a gente vai ter então o código com a semântica bonitinho, né? E ele vai passar então a não reclamar mais aqui pra gente. Então vou dar um reload, ó. E aí, agora ele está reclamando de clientes, né? Ou seja, ele fala que clientes precisa também ter ali uma key, né? Na prop. Eu vou clicar aqui, ó. E aí você vai ver que tem algumas formas de como que a gente pode fazer isso. Eu vou colocar essa forma aqui. Então eu vou vir na minha propriedade aqui e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar mapeado, né? Com uma index. Isso, e vou colocar essa index, né? O key desses dados que eu estou fazendo aqui, né, para ele definir então qual que é a linha do HTML para ter ali uma melhor performance, um melhor controle sobre todas as linhas que você está editando e etc. Então, assim você já resolve algumas coisas. Aqui ainda está faltando index, né? Deixa eu voltar aqui porque eu acho que eu coloquei errado, né? Isso, coloquei errado aqui, ó. O index é entre chaves. Acostumado com HTML aqui, né? O template do React é um pouquinho diferente. Show! Salvei, agora sim, dando reload, tá aí, agora está funcionando, a gente não tem mais erros aqui acontecendo para que a gente possa resolver. Beleza, o próximo passo aqui, ó, é quando a gente na realidade a gente precisa de um botão novo aqui, né? Esse é o nosso próximo passo, um botão novo. Então vamos criar um botão novo, a gente vai vir aqui diretamente, aqui embaixo, e vamos criar um novo botão. Então para isso eu vou colocar aqui um button. Ok, e aí vamos colocar um class name igual a um btn e um btn traço primary. E aí vai ficar com um btn azulzinho aqui, bonitinho, né? E o que mais que a gente põe? A gente põe aqui como novo, certo? Não, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, ao invés de botar um botão, eu vou colocar um link, né? Então um link aqui dinâmico. E eu vou colocar uma classe desse link igual um botão. E aí vai ficar muito parecido com o que a gente quer, tá bom? Então, ó, ao invés de botar um botão, vou colocar um link. E aqui ele vai ficar como novo. E nesse caso aqui, ó, barra cliente, barra novo. E aí eu tenho uma rota nova que eu acabei de fazer aqui. Olhando aqui nosso código, beleza, tá funcionando. O que eu quero fazer aqui também, gente? Ó, eu quero quebrar essa versão aqui, colocar isso aqui mais para baixo. Então eu posso também colocar uma classe aqui ou um estilo, por exemplo, para eu colocar o margin top aqui, tá? Então, como que você faz o estilo aqui? Você vai colocar style igual, aí aqui, como você está usando em React, né, o template dele é diferente, então você tem uma sintaxe um pouquinho diferente do que um template HTML. Então eu vou colocar aqui, ó, margin top, ok? 2 pontos, eu vou colocar de 30 pixels. Pronto. Agora eu fiz aqui um style inline, né? E ele já está obedecendo aqui bonitinho pra gente, né? Agora essa rota aqui clientes a gente não tem. Então a gente precisa criar essa rota. Eu vou vir aqui no index e vou criar essa rota clientes novo. Então, ó, vou duplicar aqui e vou colocar cliente novo, ok? Que é a nossa rota que a gente quer. Esse cliente novo eu vou mandar para o mesmo template que eu vou usar para o alterar, que é esse cliente mostrar, porque eu vou querer um formulário diretamente nele. Prontinho. Vou diminuir um pouco mais aqui o meu console, e aí a gente já tem então aqui, ó, um botão novo, clicando, ele vai mandar para essa tela, e agora nessa tela a gente vai mexer no HTML dela. Para isso eu vou pegar um HTML pronto aqui no Bootstrap, então form Bootstrap. E aí eu vou pegar esse HTML aqui, para que a gente possa usar como base, né, para o nosso estudo aqui. Copiar, vou voltar e aí no nosso cliente mostrar, eu vou fazer essa mudança. Então essa mudança eu quero colocar esse cliente aqui, ó, eu vou jogar lá para cima, tá? Eu vou tirar ele daqui e vou colocar ele aqui, ó. Pronto. E aí eu que deixo a versão, tá bom? E eu vou colocar esse formulário aqui dentro. Show! Vou arrumar a indentação. Lembre-se que nesse caso aqui a gente tem um template diferente, né? Esse template não é um template HTML, então o class aqui já não vai funcionar. Então a gente já tem que arrumar aqui de class para class name, tá bom? Class name, show, já é uma alteraçãozinha, opa, class name. Já é uma alteraçãozinha aqui que o template já está começando a funcionar. E uma outra coisa aqui, ele está validando, né, as tags que a gente tem. Então ele está reclamando aqui que não está fechando a tag, ó. Nota
que eu tenho aqui uma tag que eu não estou fechando, e essa tag é input. Ó, quando eu clico, ele até vai diretamente para o input que eu não estou fechando, tá? Então eu vou fechar essas tags inputs aqui. Então, ó, todas elas eu preciso fechar a tag, tá? Então todos os meus inputs eu vou colocar aqui para fechar, e aí eu não vou ter problemas. Esse do checkbox aqui eu não vou usar, então eu vou remover ele. Na realidade eu vou remover esses dois aqui e vou remover esse small aqui também, que eu não quero, né? A gente não está utilizando ele. Pronto, agora o nosso template já ficou um pouquinho melhor. Nesse caso aqui também, ó, eu vou colocar aqui como 12 linhas, né, para ele ficar reto. Aqui também eu quero colocar como 12, né, 12 colunas na real. Show. Aqui, o que mais que a gente tem? A gente tem uma div e outra div aqui. Essas duas divs elas estão trabalhando em conjunto aqui, né? Mas eu não quero dessa forma. Vou deixar elas com 12 colunas. Show. E aí essa parte aqui da versão fica lá embaixo. Tá bom. Eu vou fazer o seguinte, ó. A minha versão, eu vou colocar ela aqui fora. Isso. E aí ela tá como 12 colunas. E aqui eu vou deixar como 8 colunas, para que eu possa ter um formuláriozinho um pouquinho menor. Show. Beleza, e essa versão que está aqui, a gente pode deixar ela assim por enquanto. Eu vou colocar aqui, ó, um HR, vai. Pronto, um HR, e aí a gente fecha a tag do HR. E aí ele pode colocar um risco aqui, ó, para ficar um pouquinho mais bonitinho na nossa semântica aqui. E vou botar um HR aqui em cima também, ó, depois do nosso H1. Tá bom? Então, tá aí também. Legal, agora a gente vai mudar aqui alguns labels, tá? Esse for aqui, ó, eu vou mudar e vou colocar com o nome de nome, que vai ser o nome do nosso objeto. Aqui no nosso e-mail, eu vou colocar como nome nesse local. E aqui onde está e-mail, eu vou colocar como text, tá? Aqui no ID eu vou deixar como nome mesmo, eu não quero esse helper aqui, então vou tirar esse help. E aqui digite o nome. Então, ó, digite o nome. E vou colocar uma propriedade name aqui também, além do ID, tá? Então, ó, uma propriedade aqui, name. Opa, name. Pronto, aí sim, gente. Agora a gente já tem um negócio aí parecido com o que a gente quer, né? Agora eu só vou duplicar essas linhas. Duplico, duplico. E nesse caso eu vou colocar telefone e endereço. Vou vir aqui, faço a mudança para telefone. Opa, digitei errado. Telefone. E esse outro aqui eu faço a mudança para endereço. Endereço. E aí aqui eu arrumo para endereço com C cedilha. E aqui também, ó, endereço com C cedilha e aqui o E maiúsculo. Opa, aqui, assim. Aí, legal. Nome, telefone, endereço, bonitinho. Aqui não vai ser submit, vai ser salvar. No lugar de submit, o tipo aqui eu não quero botão, eu quero um button. Não quero um submit, eu quero um button. Não quero que ele dê refresh na minha página. Ok, agora eu tenho aqui um formuláriozinho bonitinho funcionando, né? Olha, tudo certo. Tudo numa boa. É isso aí. Agora, o próximo passo aqui é criar alguns métodos necessários para que a gente possa, então, fazer essa configuração. O primeiro método que eu vou usar é o mount, né? O mount que a gente usou lá no clientes. Cadê? Aqui, ó. O mount component. Então, a gente vai usar o mount component aqui também. Por quê? Se nesse caso eu passar o ID, tá vendo? Como eu passo aqui, eu quero preencher ele no mount. Então, nesse caso aqui, eu vou usar o meu ID no meu construtor por enquanto, tal. Mas eu quero no mount aqui pegar esse ID, tá? Só que eu vou pegar ele aqui com var mesmo, nesse caso. Aqui eu não vou precisar desse construtor, então eu vou criar aqui um scope. Um state, na realidade, né? State. E esse state, ele vai receber, então, o meu objeto, ok? O objeto que eu vou trabalhar. E esse objeto eu vou já colocar na configuração que eu preciso. Então, ó, o meu objeto ele vai ficar desta forma que eu vou pegar aqui para vocês. Ou seja, ele já fica mapeadinho com o cliente, ID
nome, telefone e endereço. Então tem um state aqui mais arrumadinho. Beleza, nesse caso aqui, ó, eu tenho um ID também que eu vou receber, e esse ID que eu vou receber, eu vou trabalhar com ele, né? Ou seja, eu vou simplesmente, se eu receber esse ID e esse ID está preenchido, ele não está vazio, né? Então eu consigo fazer ali o meu get deste cliente. Então com isso eu vou fazer a minha interpolação aqui do JavaScript, barra aqui, né? E vou colocar esse ID. Nota que eu só vou colocar esse ID se esse ID tiver alguma coisa, né? Ou seja, eu só vou fazer esse get se houver alguma informação nesse ID. Se não houver informação nesse ID, eu vou ignorar e não vou preencher nada no meu state. Ou seja, eu não vou pegar esse state de cliente e não vou preencher esse state de cliente que eu acabei de definir aqui, ó. Então aqui eu estaria mudando esse state de cliente, pegando as informações que eu vim por request. Eu não vou fazer essa alteração, né? E aqui ele está reclamando do Axios também, então eu tenho que fazer a importação do Axios, né? Eu já vou fazer como eu fiz aqui, ó. Então deixa eu pegar a importação do Axios e colocar aqui, ok? Beleza, agora ele pode reclamar. Então assim, se veio alguma coisa no meu ID, eu vou mandar buscar. Se não veio, eu vou ignorar para não ter que fazer um request, uma requisição, sendo que eu não tenho esse ID, tá bom? Show. Aí agora tá bem bonitinho, certinho aqui. Agora eu vou dar um reload, ó, aqui tá funcionando. Legal, legal. Eu tenho meu nome, meu telefone e tudo mais, né? Agora vamos fazer um teste para ver se esses dados aqui, ele vem no state, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um debugger aqui, ó, debugger. Pronto. E aí eu quero trazer de um usuário. Então nesse caso, ó, esse template tanto faz aqui para o novo, como também faz para o editar. Então eu vou clicar aqui no editar. Ó, ele tentou fazer e deu erro aqui, ó, né? Ou seja, ele não abriu porque eu não tenho esta rota. Ou seja, duas coisas aqui, né? O primeiro ID ele já não entendeu muito bem e a outra é que também eu não tenho essa rota, né? Ou seja, lá no meu C#. Então eu vou voltar aqui na minha API do C# e vou fazer a implementação. Então eu vou basicamente duplicar essa parte do meu código, né? Que eu tenho aqui um put. Nesse caso do meu put eu não quero um put, eu quero um get, porque eu quero trazer as informações. Essas informações ela vai vir pelo ID, ou seja, eu vou pegar o ID que eu vim aqui, ó, o ID que veio para mim por parâmetro, e vou basicamente usar uma classe que eu tenho, que é a classe clientes, e nela eu já tenho um método para buscar por ID. Então, cliente.busca por ID, e eu passo o ID do meu objeto que veio por parâmetro. Show! Vamos ver o que tem dentro desse busca por ID. Ó, ele basicamente define um contexto, ele vai lá no contexto de cliente, faz um where e retorna o primeiro, tá bom? Então, feito isso, a gente já tem o método que a gente precisa na API. Eu vou parar a API, rodar a API novamente. Então, dei um play aqui para rodar ela de novo, tá carregando. Show, compilação. Beleza, então eu tenho aqui a API novamente, e agora eu vou buscar aqui, ó, barra clientes, né? Ele já traz o clientes, vamos ver aqui, tem algum ID, ó, tem o cliente barra 1, então barra 1 ele tem que me trazer o primeiro cliente, ó. Ele me trouxe o primeiro cliente aqui, bonitinho, ou seja, positivo, temos a rota que a gente quer. Beleza, agora a gente pode voltar lá no nosso código no React, vou fechar esse formulário aqui, que a gente não vai usar, vou dar um reload, e, opa, ele tentou fazer aqui, mas deu bad request. Então aqui, ó, a nossa informação, como a gente está passando o ID, está errado, vamos ter que arrumar. Então voltando aqui para a nossa aplicação em React, né? Volta aqui. Então na nossa aplicação em React, ele está tentando pegar aqui esse ID e está tentando mandar aqui, ó. Só que aqui ele está colocando errado, né? Eu vou colocar essa variável aqui como um let, ou seja, uma variável que está definida somente aqui. A minha variável está aqui, deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma coisa errada, deveria estar certo aqui. Vou voltar, agora o número 1 está certinho, tá? Deixa eu dar um reload, opa, peraí, é um reload de novo, ainda ele deu bad request, ou seja, ele não está reconhecendo o ID aqui. Deixa eu voltar, ver o que eu fiz de errado. Faltou aqui, ó, o dólar, agora sim. Beleza, agora ele caiu, fez o request, ó, conseguiu pegar aqui o meu usuário e preenche ele no state. Ou seja, agora eu tenho esse objeto no meu state e uma vez que eu tenho ele no meu state, eu posso usar ele aqui nessa tela, né? Vou dar um exemplo para vocês, básico, de como que eu posso usar esse objeto. Então eu pego aqui esse cliente.state
ponto cliente, ponto nome. Ó, agora eu já tenho o nome aqui, ou seja, o meu objeto já carregou o cliente que eu precisava. Eu vou tirar isso aqui daqui, na real, eu vou recortar e vou colocar ele aqui no meu objeto. Então eu quero aqui no value colocar esta opção. Então eu vou colocar que no meu value ele vai buscar o cliente.nome. Vou fazer a mesma coisa para os outros elementos, né? Então nome, telefone e endereço, tá? Então nesse caso aqui, telefone, e nesse outro aqui, endereço. Show! Vamos ver aqui, opa, funcionou, porém, olha só, gente, eu não consigo alterar. Ele vem como read only, né? Ou seja, não consigo fazer nenhum tipo de mudança. Se a gente olhar aqui nos consoles, ele vai falar, ó, olha só, primeira coisa que ele está falando é o for. Você precisa alterar para o HTML for, né? Então, o link aqui já está mostrando isso para a gente. Vamos arrumar o for para HTML for, tá? Então, a gente pega todos os fors aqui. For, HTML for, HTML for, HTML for, deixando o template semântico. Pronto, agora dando reload na página. Legal, agora a outra reclamação que ele está falando aqui, ó, é que eu preciso de um método change para que esse campo possa parar e não ser um read only, a não ser que eu defina na realidade se esse campo é somente leitura, senão eu não consigo fazer a alteração. Com isso a gente faz a alteração do two-way databound dele para que ele possa então fazer ali essa a modificação para mim em real time, né? Então para isso eu vou criar um outro método, eu vou criar um método change aqui, tá bom? Então esse change ele vai ter algumas especialidades, né? Então eu vou criar aqui um onChange, na realidade vou colocar desse jeito aqui, ó, onChange mesmo. E esse vai ser um método que vai receber um elemento, né? Ou seja, um elemento DOM. Eu vou colocar aqui com uma Iron Function, para quê? Para que eu possa conseguir aproveitar o meu escopo, né? Ou seja, o meu state aqui, eu consigo aproveitar aqui dentro, porque eu tenho uma Iron Function. E aí, agora eu vou simplesmente pegar, então, e vou criar uma variável chamada cliente. Cliente. E essa minha variável cliente, ela vai receber o this.state.cliente, ou seja, eu pego o meu cliente corrente, tá? Beleza, peguei o meu cliente corrente, o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar a propriedade dela com os dados que eu vou mandar nesse onChange. Então, qual é a propriedade que eu quero alterar? Eu quero alterar a propriedade que vier para mim no meu objeto, tá? Então, o objeto que eu estou alterando, eu quero modificar aqui no meu hash. Então, o meu cliente... Aí, ao invés de eu colocar o ponto, a propriedade, eu vou colocar aqui, ó, entre colchetes. E aqui dentro vai ser a propriedade que eu vou conseguir alterar, tá? Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o e.target, ok? Ponto name. Ou seja, nesse caso do target name, eu vou pegar a propriedade name deste elemento DOM, tá? E aí agora eu vou pegar também o valor dele, e.target.value. Com isso eu pego o valor do meu elemento, né, o valor do meu elemento HTML e consigo fazer alteração aqui. Depois dessa alteração, eu basicamente faço o this.setState e aí aqui no meu setState eu posso jogar diretamente no meu cliente o objeto cliente. Então no meu state de cliente, né, que é esse state aqui, eu vou substituir por esse cliente que eu acabei de alterar uma propriedade, tá bom? Perfeito, gente. Então tem um método aqui ótimo para que eu possa usar. E aí agora eu vou lá na parte do meu HTML e aí aqui no nome eu vou ter um método change, tá? Então nesse caso eu vou colocar aqui ó, o change e o change ele vai receber a minha função this.change. Essa minha função eu não preciso colocar aqui, gente, nota que eu não coloco aqui ó, os parâmetros, porque se eu colocar aqui a execução do parâmetro, o que ele vai acontecer? Se eu deixar desse jeito, ele vai executar o parâmetro de vez, ó. Ele executa, né? Então não vai funcionar. Tá vendo que ele está dando erro aqui ó, no target? Ele tentou executar e não vai funcionar. Por quê? Porque ele não passa os elementos. Então eu não quero que ele execute. Eu quero somente setar essa variável aqui, né? Nesse change. E aí quando realmente acontecer a alteração, ele vai disparar esse gancho. Eu já mostrei para vocês como é que funciona isso no JavaScript Vanilla, né? JavaScript padrão e etc. Há aulas atrás. Então você pode ir na playlist de JavaScript e ver tudo aquilo que eu mostrei para vocês, que eu tenho muito exemplo de como que vocês utilizam JavaScript assim, tá bom? Salvei aqui. Agora vocês vão ver que ó, tá aí. E nesse campo, agora eu consigo fazer modificação, que ele vai modificar em tempo real, né, o meu objeto. Isso
Super positivo aqui, né? Agora eu vou pegar essa outra parte e vou colocar nos outros, porque os outros campos não fiquem como read only, né? Opa, tirei aqui. Ou seja, leitura somente, né? Ou somente leitura. Legal, agora todos os outros campos, eles então conseguem ser alterados. Vamos ver se a gente tirou todos os warnings que a gente tinha. Beleza, todos os erros, tá ok. E aí a gente consegue fazer alteração em tudo aqui, ó. Então, alteração aqui, alteração aqui. Show demais, né? Agora a gente precisa de um método para a gente salvar esses dados, ok? Então vamos criar um método aqui na nossa classe. Esse método aqui vai ser um salvar. E esse método salvar, a gente vai fazer o que a gente precisa aqui. Só que esse salvar também, eu ainda vou precisar das coisas do escopo, tá? Então, nesse meu salvar aqui, eu vou fazer um salvar também com Arrow Function, tá? E esse salvar, eu vou pegar o meu objeto cliente, e é ele que eu vou mandar para o banco de dados, ok? Então, eu vou usar esse objeto aqui. Legal, eu poderia deixar desse jeito e usar o state? Poderia. É uma outra forma também, tá bom? Então, eu vou fazer de uma forma diferente, porque a gente tem dessa forma e... não vou fazer de outra forma, para que você possa ter duas referências, tá? A referência onde você pode ter um objeto onde você não tem acesso ao state, né? Então, numa função desse jeito da classe, você não vai ter acesso ao state. Agora, com Arrow Function, você teria. Então, vou deixar dessa forma aqui, para que a gente possa receber por parâmetro, tá? Então, vou colocar aqui, ó, salvar estilo 1 e o salvar estilo 2, tá? Então, vou colocar aqui, ó, salvar 2. E aí, a gente tem, então, um que é com Arrow Function, ok? E a gente tem um outro que a gente não utiliza. Um que eu vou usar o escopo e outro que eu não vou usar o escopo, tá? Esse que eu vou usar o escopo, gente, muito simples. Eu vou pegar esse objeto, vou fazer um if igualzinho tá aqui, ó. E vou fazer assim, ó. Nesse caso aqui eu tenho o meu this.escopo. Escopo, não é escopo, é state. State. Ponto cliente. Ponto ID. Se for maior do que 0. Se esse ID for maior do que 0, eu não vou incluir, eu vou alterar, ok? Então, se eu vou alterar, nesse caso eu vou fazer um put. E aí, esse put, eu vou fazer o put para clientes. Nesse caso aqui, o ID é esse ID deste objeto que está no state, tá? Ó, vamos pegar o objeto que está no state. Vou colocar esse objeto aqui. Pronto. Dou um vírgula e falo qual que é o objeto que está em state também. Esse objeto que eu vou mandar no nosso put. Show! Fiz essa alteração. Depois que terminou, eu posso basicamente aqui dar um redirect, voltar à minha página. E existem duas formas, né? Window.location .href é uma das formas de você conseguir fazer um redirect, ok? Clientes. E aí você voltaria de página. Só que nesse caso aqui ele vai dar um refresh. Como eu não quero que ele dê um refresh, eu vou usar outra estratégia. Vou deixar aqui comentado para que vocês possam ver. Nessa outra estratégia, eu vou usar aqui o history. Então eu vou usar o this.props.history. History. E aí eu utilizo o próprio story, né, para fazer essa troca de dados para mim. .push. E aí nesse caso eu vou colocar o /clientes. Pronto. E aí o histórico, né, o React ele vai entender que esse é um dado e ele faz a mudança de rota sozinho também. Super positivo, tá? Ok, então eu teria isso aqui para o meu alterar. Agora para o cadastrar, então eu teria um else if aqui e nesse caso eu faria um post. É a mesma coisa aqui, porém eu usaria post, tá? Nesse caso eu vou tirar esse comentário. Beleza, e aí aqui também, ó, eu não teria, né, esse cliente aqui. Seria um post para uma rota comum, ok? Sem passar o ID, e assim eu cadastraria, tá? Então esse aqui é o 2. Como que eu faria isso no exemplo 1? Que é esse exemplo aqui do salvar. Nesse caso, eu não tenho state. O state aqui não vai funcionar. Então, eu vou usar o próprio objeto cliente. Então, eu coloco aqui, ó, se o cliente existe e esse cliente.id é maior do que 0, né? E também eu posso colocar aqui, ó, se também existe esse cliente ID, né? Ou seja, ele tem que existir o objeto cliente, a propriedade cliente, né? E ele também tem que existir, esse ID tem que ser maior do que 0. Se foi isso, eu vou simplesmente alterar.
Se não, eu vou cadastrar. E nesse caso, eu tenho uma variável cliente. Então, colocaria a variável cliente e aqui também deixaria a variável cliente. Tá? Então, vou tirar para aqui. Show! Então, aqui eu teria uma outra forma de usar. Então, uma com arrow function, outra sem arrow function, um aproveitando o state, outra sem aproveitar o state. Tá bom? Vamos fazer o teste das duas, tá? Então, eu vou pegar essa primeira e vou vir aqui no nosso código. E aí, a gente tem aqui um botão. E nesse botão, a gente vai definir um on click, ok? E nesse on click, a gente vai usar a primeira opção. Então, para a primeira opção, o que a gente tem que fazer? A gente deveria pegar esse salvar aqui, né? Então, seria o this.salvar, ponto salvar. E nesse salvar, nota que aqui eu não posso colocar um salvar assim. Por quê? Porque esse salvar ele precisa do objeto, que é o objeto que está no state, esse objeto cliente aqui. Se eu preciso desse objeto que está no state, que é o objeto cliente, se eu colocar desse jeito aqui, ó, ele vai executar a função, né? .state.cliente. Então, se eu deixar desse jeito aqui, ele vai executar a função, gente. Ainda está errado aqui. Ele vai executar a função. Isso não pode acontecer. E como que a gente faz aqui? A gente define uma variável, na realidade uma função aqui, para que, quando eu executar, ó, nota que aqui eu também usei um arrow function, tá? Então, quando eu executar o clique, ele vai executar essa função que passa o dado que está no state. Então, seria essa forma aqui que aí eu iria conseguir fazer esse salvar aqui funcionar. Vamos fazer o teste. Eu vou pegar aqui, ó, esse Lana Santos, vou tirar esse monte de coisas aqui e vou dar um salvar. Olha aí, salvou, funcionou bonitinho pra gente, tá bom? Vamos ir passo a passo pra gente entender o que está rolando, né? Então, vou colocar aqui um debugger. Show. Vou vir aqui no Lana de novo, ó. Vou tirar esse 1, 2, 3 daqui de baixo. Tirei 1, 2, 3, salvei. Nota que agora eu recebi aqui, ó, o objeto cliente. Deixa eu aumentar mais a fonte para vocês. Ó. Então, ó, eu recebi o meu objeto cliente, meu hash de cliente. E a alteração, ó, já está sem aquela informação que eu retirei. E ele verifica. Esse cliente existe? Existe, então faz o put. E o put é do quê? Desse ID mandando esses dados. Ou seja, vai chegar bonitinho lá para a minha API. Para a gente conferir, eu vou voltar aqui na API do .NET e vou colocar aqui um breakpoint, só para vocês verem se está chegando aqui. Ó. Vou botar um breakpoint no meu atualizar. Aqui. Ó, pronto. E aí eu vou mandar executar. Ó. Pode ir para frente, vai lá. Ó. Nota que ele vem para a minha ação do C# mandando os dois, né? E mandando o meu model bonitinho funcionando. Legal. Vou tirar aqui o breakpoint. Vou continuar. Pronto. Alteração feita. E ele já volta para mim aqui. Então, super positivo, deu super certo, tá tudo legal aqui. Agora vamos testar com a outra variável, né? Então, deixa eu voltar aqui. Vou tirar o debugger e vou colocar o debugger nesse outro aqui, ó. Vamos testar esse outro. Neste outro cenário, eu já não preciso desse cliente aqui, ó. Não faz sentido eu ter ele, tá bom? Então, eu só coloquei um arrow function aqui, porque aí eu consigo usar o state, tá? Então, nesse cenário, eu não preciso daquela variável cliente aqui. Se eu não preciso da variável cliente aqui, gente, então eu não preciso chamar uma sintaxe da mesma forma que eu chamo aqui, desse jeito. Então eu posso chamar dessa forma aqui, ó. Eu tiro o meu objeto, né? Esse salvar aqui, ó, eu deixo um salvar comum, desse jeito aqui. Então se eu deixar aqui um salvar comum, eu já estou alterando meu objeto no state, porque nesse caso aqui, ó, eu faço a alteração e eu tenho um onChange. Nesse onChange, eu altero aqui essas propriedades em tempo de execução. Toda propriedade que eu envio, eu faço alteração aqui. Vou até deixar aqui um debugger para vocês acompanharem aqui lentamente como que isso funciona, tá? Vou voltar aqui, ó, vou fazer uma alteração nesse Lana Santos mesmo. Vou colocar aqui um espaço, ó, ele cai e ele fala, ó, eu tô aqui com o meu objeto HTML, né, que é esse input, tá? Esse é o meu target. E aí eu vejo aqui, ó, o target é o input. O name dele é a propriedade nome, que é a propriedade que eu estou alterando. E o value? O value tem esse espaço a mais. E qual que é o objeto que eu vou alterar? Esse objeto que eu vou pegar aqui do meu state. Ó, joguei do meu state aqui. Então esse é o objeto que eu vou alterar. Tá sem espaço. Agora, pum, alterei o nome, ficou com espaço. Tá vendo? Então ele funciona dessa forma, ok? E aí, ó,
por eu já estar com o meu state atualizado, vou tirar daqui. Então, por eu estar com o meu state atualizado, ó, tudo que eu fizer aqui já está atualizando o meu state. Então, quando eu salvar, ele vai parar lá no meu objeto. Ah, nesse caso aqui, ele caiu no salvar, né? Deu um erro, deixa eu voltar lá no meu código. Espera aí. Aí eu vou botar um debugger aqui, né? No salvar 2. Ah, na real, coloquei o salvar 1, tá errado. Então, vou voltar aqui no meu código. Opa, aqui em cima. Eu quero usar o salvar 2. Beleza? Eu quero usar o salvar 2 aqui. Cadê? Ó, salvar 2. Pronto. Esse salvar 2 aqui, ele já está usando a OR function e eu consigo usar o state, tá? Então, voltando no meu código, agora eu vou fazer a mudança novamente. E vou clicar aqui, ó. Pum. Clicando, ele já cai no meu salvar 2 e aqui, ó, eu tenho o state. E no state eu tenho o cliente. E esse cliente que eu tenho aqui, ó, já está alterado. Esse objeto que eu já alterei em tempo de execução, tá bom? Então, ele vai seguir o barco e vai fazer a alteração. Pum, fez a alteração normal, tá bom? Da mesma forma funciona para a criação de dados, né? Como não tenho um ID, eu vou fazer uma nova criação. Ó, digitei alguns dados, digitei outros dados aqui e vou clicar em salvar. Ó, ele caiu no mesmo método, só que o meu ID aqui, ó, é 0, né? Nota que eu no meu state aqui, ó, falei que esse objeto, ele inicia o ID com 0, tá bom? Então, nesse caso, ó, eu não mudei o ID, eu não carreguei esse objeto, eu não alterei esse state. Então, eu vou simplesmente ir para o método de incluir, que é o post. Faço o post e faço o redirect. Pronto, salvei uma nova opção, tá aqui. Essa opção aqui eu salvei em branco, ó. Eu vou dar um editar dela, eu tenho um ID para ela, então, ó, estou colocando alguns números aqui para fazer teste. Salvei, pronto, alterei, vou criar um novo, esse novo aqui, novo, salvei, tá aí, mais um registro criado, tá bom? Beleza? Bom, pessoal, então, esse era o conteúdo que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa parte do excluir, né? Da confirmação do excluir e tudo mais. E assim, a gente encerra o ciclo de CRUD que eu queria mostrar para vocês, feito em React, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de deixar o seu like e deixar algum comentário de alguma sugestão para as próximas aulas. Eu vejo vocês, então, nos próximos vídeos. Tchau!